O setor de alimentos é dinâmico e vive em constante evolução. Toda essa produção, desde a criação e desenvolvimento de novos produtos alimentícios industrializados, até mesmo aqueles que já existem nas prateleiras dos nossos mercados, devem estar em sintonia com normas técnicas e legislações, desde a matéria-prima até o produto final. Produzir alimentos para o consumidor é uma enorme responsabilidade, mas também uma enorme satisfação. Estou um pouco impressionado com a quantidade de caminhões aqui. Eles estão cheios de leite? Eles estão cheios de leite, nós descarregamos diariamente entre 70 e 85 caminhões. Então a equipe 1 vai trabalhar com o presunto. A equipe 2 vai trabalhar com o queijo. Vocês terão que fazer a determinação de umidade e de cinzas. Olha, tá prontinho. Sai prontinho. Só não dá pra comer aqui na linha, tá? Ele vai entrar ainda no forno. Tá. No forno ele passa pra etapa de embalagem. Os técnicos em alimento participam de todo o processo de fabricação e atuam em várias etapas, como o processamento e a conservação de matérias-primas e do produto final, análises físico-químicas, microbiológicas e sensoriais, planejamento de atividades, controle de processos e também do desenvolvimento de novos alimentos. A atividade de um técnico em alimentos requer muita responsabilidade no seu dia a dia de trabalho. É um técnico, é um engenheiro, é um tecnólogo em alimentos, é da mão dele que sai um produto com qualidade para o mercado. Esses profissionais fazem usos de recursos industriais e laboratoriais para garantirem a qualidade do alimento que vai para a nossa mesa. Agora, como será que essas técnicas foram desenvolvidas? A conservação de alimentos teve um papel muito importante no desenvolvimento das sociedades. Sem as técnicas de preservação, as opções de alimentos seriam limitadas aos itens disponíveis em cada local. Ou seja, sem a conservação, talvez nem conhecêssemos muitos dos alimentos com os quais estamos habituados. Dos primeiros registros de atividades agrícolas, na Mesopotâmia de 12 mil anos atrás, até o início do século XIX, os processos de preservação eram limitados à defumação, à cura e desidratação. Embora eficazes, esses processos ainda tinham muito a evoluir. Em 1810, o francês Nicolas Appert criou o enlatamento, uma revolução na preservação de alimentos. Décadas depois, em 1864, as pesquisas do químico e microbiologista francês Louis Pasteur resultaram no processo que consiste em esquentar o leite para destruir resíduos e micróbios. Essa técnica é usada ainda hoje e foi batizada de pasteurização, em homenagem ao seu criador. Com a aceleração da rotina nas cidades e a busca por mais conveniência, a demanda por alimentos processados e semi-prontos aumentou vertiginosamente. Afinal, esses itens podem facilitar o dia a dia e têm boa durabilidade. Essa demanda incentivou novas técnicas, como a secagem por atomização e o congelamento a seco, assim como a invenção dos alimentos de preparo instantâneo, como sopas em pó e sucos concentrados, tão populares nos dias de hoje. Para entender ainda melhor a ligação entre os técnicos em alimentos e os produtos que encontramos nos supermercados, vamos conhecer uma indústria de laticínios. Como será que o leite é transformado em queijo? Celso, eu queria começar entendendo onde a gente está aqui hoje. Bom, vocês têm hoje o privilégio de estar então em Pinhalzinho, um município situado no oeste de Santa Catarina, uma das principais regiões produtoras de leite do Brasil. E é uma indústria que processa diariamente 1.400.000 litros de leite. Existe uma demanda muito grande por pessoas formadas na área de alimentos. Nós temos hoje aqui mais de 30 profissionais formados na área de alimentos, atuando nas mais diferentes áreas do processo produtivo. Escolhi essa profissão pelo ramo, que está crescendo dia a dia, a gente percebe várias oportunidades de crescimento dentro da indústria de leites. Celso, estou um pouco impressionado com a quantidade de caminhões aqui. Eles estão cheios de leite? Eles estão cheios de leite, nós descarregamos diariamente entre 70 e 85 caminhões. Então o caminhão chega até esse ponto onde nós nos encontramos. O laboratorista vem, que pode ser um técnico de alimentos, né, faz a coleta de amostras e leva essa amostra então, para o laboratório, onde ele faz as análises
de classificação do leite. Se as características estiverem de acordo com as normas brasileiras, o leite é resfriado e segue para a fase de pasteurização. Nesse processo, a matéria-prima é aquecida e chega a uma temperatura de 75 graus Celsius. Tudo isso para que os micro-organismos sejam eliminados. Totalmente automatizado, é controlado e comandado via computador, então a tecnologia a serviço também da qualidade de vida dos nossos empregados. Depois, é hora de começar de fato a produção do queijo. O leite segue para o tanque de produção para ser coagulado. Essa mistura é aquecida e se transforma em coalhada. Esse aqui é um tanque que já alcançou o volume dele, né? E ele está agora aguardando passar o tempo para fazer o corte do gel formado pela coagulação do leite. Essa mistura segue para a desoragem. É isso mesmo, desoragem. Aqui, a massa coalhada é separada do soro líquido. Aqui dentro, então, é um processo com temperatura controlada, com tempo controlado. O objetivo é fazer com que esse circuito da massa continue o seu fluxo sobre uma esteira de fermentação. E para o passo seguinte, que é a filagem da massa. A massa segue para a filadora, onde é filada e salgada, para aí sim ir para o tanque de resfriamento. Por fim, o queijo é embalado a vácuo e encaminhado para a distribuição. A importância da formação técnica é o conhecimento teórico. E tu sai da formação técnica pelo menos com uma base da indústria. Tu agrega um conhecimento muito bom e tu vem direto para a indústria e consegue aplicar ela no teu dia a dia de trabalho. Para quem gosta de cozinhar, um bom livro de receitas basta. Mas a produção industrial de alimentos é algo muito mais complexo e que envolve profissionais altamente capacitados. A gente vai conhecer uma escola profissionalizante que está preparando futuros profissionais da área. Como será que eles estão encarando esse desafio? Se você está em busca de uma carreira e se interessa por alimentos, biologia, química e controle de qualidade, a profissão técnico em alimentos pode ser uma boa para você. O curso tem duração de 2 anos e está aberto para aqueles que estão cursando o 2º ano do ensino médio ou que já tenham concluído todo o ensino médio. Por isso nós viemos até o Senai Chapecó, em Santa Catarina, para entender como os futuros profissionais estão se preparando para o mercado. O técnico em alimentos ele pode atuar desde o recebimento da matéria-prima, nos diferentes setores agroindustriais, até o produto final. Isso desde acompanhando todo o processo produtivo, bem como as análises físico-químicas, microbiológicas, sensoriais e no desenvolvimento de novos produtos, atuando junto com engenheiros ou tecnólogos em alimentos. A empregabilidade do nosso técnico em alimentos é acima de 80%. E a nossa metodologia também garante isso, que é uma metodologia de educação por competência, o chá que a gente diz, o conhecimento, habilidade e atitude. Então ele trabalha o conhecimento, trabalha a habilidade de saber fazer e atitude. A Fabiana, professora do curso técnico em alimentos do Senai de Chapecó, me explicou tintim por tintim como são as aulas. Professora, me diz aonde que a gente está aqui agora? Nós estamos no Senai Chapecó. Nós trabalhamos a parte de processamento de carnes, de laticínios, frutas, hortaliças, vinho, cerveja, A parte de laboratórios também. Quanto tempo de curso? São 2 anos. 2 anos. E aí eu sou um aluno aqui, acabei de entrar no curso, estou começando. Quais são algumas aulas que eu vou ter? Você vai ter aulas do laboratório de química, laboratório de microbiologia, que vai estar conhecendo todos os micro-organismos, E vai ter aulas práticas nas plantas de processamento de alimentos, Da parte de carnes, leites e todas que a gente vai estar conhecendo. A gente tem alguns alunos ali tendo essa aula? Já, hoje tem. Podemos ir lá conhecer? Vamos. Então vamos nessa. Hoje eles estão fazendo queijos e bebida láctea, E eles fazem mesmo, é isso?
Fazem, colocam a mão na massa mesmo, né? Então aqui eles estão fazendo o cozimento primeiro do leite, uma pasteurização, né? Então eles estão vendo, verificando a temperatura, né? E homogeneizando. Aqui a gente faz tudo em escala piloto, né? Perfeito. Tudo miniatura, né? Na indústria vão ter equipamentos grandes, sofisticados, né? Tudo é um processo contínuo. E isso aqui fica pronto, eles provam aqui, fica gostoso? Fica muito bom. Eles, toda vez no final da aula, eles fazem a análise sensorial. Ah, que eles beleza. degustam o que eles fizerem, né? Análise sensorial, para você sentir textura, sabor. Cor, odor do produto. Legal. Ficou do padrão do produto, né? Então é uma aula muito alegre, porque no final eles bebem um leitinho, comem um queijinho, é isso? Exatamente. Que beleza! Inclusive, eles prepararam um queijo para você degustar. Posso experimentar mesmo não fazendo aula, só Com fazendo certeza. tudo? Ah, então vamos nessa. Então, esse é o queijo preparado pela turma do Técnico em Alimentos. Perfeito. E eu provo? Por favor. Beleza. A turma da instrutora Fabiana Caserim vai fazer a análise laboratorial de diferentes alimentos: queijo, presunto e geleia, para determinar se essas amostras estão adequadas para o consumo. Primeiro, os alimentos devem ser colocados em uma estufa, a temperatura de 550 graus. A queima de matéria orgânica vai resultar em resíduos que serão analisados. Os estudantes devem apresentar os resultados dessa análise, que envolve conhecimento de técnicas, normas e também de fórmulas matemáticas. Bom dia, alunos. Tudo bem? Hoje vocês terão um desafio, tá? Conforme a gente aprendeu nas aulas anteriores, vocês serão desafiadas para analisar a umidade e cinzas dos alimentos. Eu vou estar dividindo vocês em equipes e cada uma vai estar realizando isso em uma amostra diferente. Então a equipe 1 vai trabalhar com o presunto. A equipe 2 vai trabalhar com o queijo. A equipe 3 vai trabalhar com a geleia e a equipe 4 também vai trabalhar com o presunto. Então, vocês serão avaliadas desde a parte da pesagem até a parte do desenvolvimento da análise na estufa, no dessecador e na parte dos cálculos finais, dos resultados. Preparadas? Sim! Então, vamos lá. Valendo, pessoal! Vou começar pesando as cinzas, daí você anota o valor, depois a gente troca os outros. Pode ser. Hoje nós realizamos os testes de umidade e cinzas, que funciona como controle de qualidade nas empresas e na indústria, que é um fator muito importante para que chegue até o consumidor um produto de boa qualidade. Posso começar? Pode pegar outro cadinho. 25. Eu pensava que era só vir e fazer comida, sei lá. Daí depois que eu descobri que era laboratório e coisas assim, que eu já gostava muito antes de fazer isso, porque eu sempre quis fazer algo relacionado com química e essa foi a parte que eu mais gostei no curso. O peso do cadinho é 31,0139. É fazendo que a gente vai aprender. É praticando ali que a gente vai ter o conhecimento de como funciona cada etapa que a gente trabalha em sala de aula. Então agora você pega a sua análise de umidade e leva para a estufa, que eu levo a minha de cinzas. Depois de pesar a amostra, o próximo passo é a análise de umidade. Dentro da estufa, a temperatura chega a 105 graus. Com a evaporação, é possível checar a quantidade de água. Já o teste de cinzas tem como objetivo verificar a concentração de minerais. Dentro da amufa, o material é incinerado. Lá, a temperatura chega a 600 graus. Assim, sobram apenas as cinzas, ou seja, a parte mineral do alimento. O material que sobrou é dissecado, resfriado e pesado novamente. Agora, professora, aqui já foram 20 minutos, 23 minutos mais ou menos de desafio. Você acha que elas estão indo bem no tempo? Estão dentro do prazo? Sim, estão indo muito bem. Agora o material vai ficar por 2 horas até a primeira pesagem dentro da estufa e da mufla. E durante esse tempo elas terão um outro desafio. Ah, bom, porque senão ia ficar 2 horas parada e ia ficar chateada, é muito fácil. O que elas vão fazer? Então, elas vão fazer a determinação de acidez, né, do ácido lático do leite e do pH, para determinar a qualidade do leite também.
Essa análise de acidez e de pH é uma análise rotineira de um laticínio. Ah, sempre faz isso. Sempre faz. Então é básico elas aprenderem isso. Pessoal, tempo encerrado, acabou o nosso desafio. Agora é hora de checar se todo mundo foi bem. Então, certo? pessoal, terminou. Vamos verificar os resultados que vocês obtiveram. Vamos lá. Quanto que foi para umidade? Deu 68% no nosso cálculo. Em 5%? Em 5% 5 gramas, né? Ok, então. Muito bem, parabéns. Obrigada. Ah, boa, vamos para a equipe 2 aqui. Quais foram os resultados de vocês de umidade? Para o queijo? Do queijo mussarela, o resultado não foi esperado. Ele deu 47%, que é muito umidade. E aqui, equipe número 3. A gente obteve o valor da umidade de 20%. E as cinzas, 3%. E é o que era esperado. Para 5 gramas de geleia, Para né? 5 gramas de geleia. Bom, pessoal, então depois de 3 horas temos o nosso desafio completo. Eu acho que deu para ver várias etapas, né? Muita coisa esclarecedora pra gente que tá lá em casa, consumindo esses alimentos no nosso dia a dia e às vezes não tem nem ideia de qual é o processo que ele passa até chegar na nossa mesa. Pessoal, muito obrigado. Isso foi muito bacana. Professora, muito obrigado. Parabéns pelos alunos. E a gente volta daqui a pouco. Quem diria que os alimentos que a gente consome no nosso dia a dia precisariam passar por análises tão minuciosas como essas que a gente acabou de ver? Logo mais, esses futuros técnicos em alimentos estarão no mercado, garantindo as condições adequadas dos alimentos industrializados. Nós vamos acompanhar o trabalho de uma técnica em alimentos em uma grande indústria de Santa Catarina. Uma das funções do técnico em alimentos é supervisionar e monitorar tudo o que acontece dentro de uma indústria. Como funcionamento das máquinas, rendimento dos produtos, o atendimento a normas técnicas e de higiene que precisam ser cumpridas e também as análises, que são feitas no laboratório. Para a gente entender melhor como funciona todo esse ciclo, viemos até a BRF aqui em Chapecó, uma grande indústria alimentícia. Vamos começar o nosso passeio? O técnico de alimentos é um profissional que está atento, trazendo justamente a aplicabilidade da teoria àquilo que acontece na fábrica. Análise de produtos, liberação de produção, monitoria, acompanhamento dos diferentes indicadores de fábrica. Apenas nesse ano, a gente teve 7 estagiários de técnico de alimentos vindo aqui da escola de Senai no nosso município e 5 deles já estão contratados, já trabalham conosco, fazem parte do nosso quadro de colega. Uma das responsáveis pelo monitoramento daquilo que acontece na linha de produção aqui da empresa é a Angélica Bonamigo, uma técnica em alimentos que conhece de A a Z tudo o que acontece na fábrica. Isso eu entrei aqui em junho de 2005 e eu entrei na linha de produção, né? Eu trabalhava na área de cortes e eu vi uma colega minha que fez o técnico ser promovida. Então eu pensei, se eu fizer o técnico, eu vou conseguir alguma coisa também. Quanto foi a duração desse curso? A duração dele são 2 anos, né? São 4 semestres. Mas quando eu estava no 3º semestre, eu fui promovida. Minha primeira promoção. Hoje em dia, qual é a sua função aqui? Eu sou encarregada de produção na área de preparação de massas do Empanados. Perfeito. E você quer parar por aqui ou ainda tem um caminho pela frente? Não, eu já estou almejando uma próxima faculdade o ano que vem. Oportunidades tem, a empresa dá aí muitas. Basta você estar qualificado e estar preparado para o momento que ela surgir. Hoje vocês abriram a porta aqui pra gente poder visitar, vestiram a gente assim e eu não vou deixar barato. Agora eu vou querer entrar em todos os cantinhos que tivermos aí. Tá bom. Podemos ir? Você só experimentou o que eu faço todo dia. Não, eu gostei. Tá então bom. Tá bom, vamos lá. Nessa, vamos lá. Felipe, então aqui é onde eu começo meu dia. Certo. Oi, Ana. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Olá, tudo bem? Você é minha Como vai? supervisora de produção. Tem hoje na fábrica 5 linhas de produção, né? E temos uma demanda diária diferente que vem do cliente, né? Então esse pedido aí roda nas linhas e a Angélica chega de manhã, que nos ajuda diariamente a distribuir as atividades. Então a gente senta, vê quais são os planos do dia e a partir daí entramos na fábrica a fazer as atividades rodar. A
gente está indo bem no comecinho do processo, né? Isso, a gente está indo para a parte de recebimento de matéria-prima. Nosso processo começa ali. Aqui ele pega a matéria-prima já congelada, coloca nesse elevador e ali dentro é um quebrador de blocos. Então ele vai moer o produto bem quebradinho e vai subir por essa esteira para ir para o misturador. Naquele misturador eu vou tombar matéria-prima resfriada. Então eles vão se unir e vão formar a massa do produto moldado. Olha, tá prontinho. Tá prontinho. Só não dá pra comer aqui na linha, tá? Ele vai entrar ainda no forno. Tá. Do forno ele passa pra etapa de embalagem. Depois que ele passa por aquele departamento, ele vai lá pro laboratório para daí a nossa analista sensorial provar que ou ela retém o produto e ele volta pro processo e faz tudo de novo, ou ele é liberado e vai pro mercado. Ela vai ver textura, cheiro, sabor, cor, né? Quer ir lá, dá pra provar. Quero. Então vamos lá, E eu vou poder provar então um? Vamos lá. Então vamos. Então, Felipe, esse é o laboratório que eu te falei lá dentro. Certo. Então esse aqui é onde vai ser finalizado todo aquele processo que a gente acompanhou. Isso. Depois que ele saiu do fritador, entrou no forno, ele foi por uma outra linha de produção que ele é congelado. Perfeito. Congelado, embalado e segue para expedição. Mas antes dele ser expedido para o cliente final, ele vem para cá. Mas, Angélica, me diz uma coisa. Nesse processo que eu acabei de acompanhar inteirinho, o seu papel como técnica em alimentos, qual é ali? É a supervisão geral mesmo. Isso. Em cada etapa tem uma supervisão diferente. No caso, lá a gente estava quebrando os blocos. Certo. Eu tenho que saber que a temperatura está correta e a quantidade que ele colocou, porque ele tem uma quantidade, cada bloco tem um peso específico, então tem uma quantidade que ele tem que colocar de temperatura e tempo para cada processo. O tempo que ele vai moldar, o tempo que ele vai ficar no fritador, a temperatura. E aqui agora a gente tá na parte boa, pelo que eu entendi, né? Na parte de comer. É hora de comer. Aquela que tu queria comer lá dentro Isso, não pode, não só pode aqui. Não, aqui, só aqui. pode Aqui eu tô liberado. Aqui tu tá liberado. Tato, olfato, paladar. Finalmente eu conheci a Simoni, técnica em alimentos e analista sensorial da empresa. Ela é a responsável por aprovar o prato, ou melhor, o produto. Nesse teste, a aparência é fundamental. O alimento deve estar todo empanado. A cor, textura, crocância e suculência também são avaliadas. Beleza, deu até fome. Tá no ponto? Ouviu? Isso é bom, hein? Pessoal, obrigado. Eu vou... Tá saindo? Tá beleza, até depois. Valeu. Meninas, muito obrigado. Angélica, muito obrigado pelo passeio hoje. Simone, valeu. Deu pra entender direitinho aí qual é o trabalho de vocês. E entender também e ver de perto a responsabilidade que é, porque afinal de contas isso aqui vai estar na mesa, né, dos brasileiros e até mesmo fora do Brasil. Isso. Pessoal, isso aqui tá uma delícia. Aprovadíssimo. Tá aprovado? Não pode falar de boca cheia. Não. Tchau, pessoal. Tá beleza. Vimos hoje que a fabricação de alimentos industrializados não depende apenas das máquinas. O papel do técnico em alimentos é fundamental, supervisionando e trazendo conhecimento e técnicas para que as indústrias funcionem cada vez melhor. E olha, a partir de agora, toda vez que eu for ao supermercado, eu vou me lembrar dos profissionais que a gente conheceu hoje. Não só pela paixão que eles mostraram no trabalho, mas também por se mostrarem muito antenados às inovações e demandas do mercado. O Futuro Profissão fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tchau! Uma parceria Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.